Soltos Maravilhosos. Estamos aqui com Ismael dos Anjos, que foi coordenador do documentário e da pesquisa O Silêncio dos Homens, que se vocês ainda não assistiram, gente, entrem já no YouTube, a gente vai colocar o link aqui, porque a gente precisa falar sobre as masculinidades. Oi, tudo bem? A gente fez uma pesquisa com 47 mil pessoas, então a gente teve respondentes homens e mulheres. A gente tem bastante resposta de como as mulheres enxergam as construções das masculinidades, bastante respostas sobre como os homens veem as construções das masculinidades aqui no Brasil. Porque o problema não tá só nos homens, é muito fácil a gente apontar o dedo pra eles, mas tá todo mundo perpetuando esse machismo e a masculinidade tóxica por aí. Convenhamos, a masculinidade está em crise. Por que crise? Tudo que a gente entendia como masculinidade antigamente é passível de questionamento hoje. Mesmo coisas que antigamente eram consideradas positivas, como cavalheirismo, hoje são lidas como machismo também. Sim. Então a gente tem um lugar de, o homem que eu fui ensinado a ser, eu não posso mais ser isso? Tem homens que se agarram nisso, não, é isso que é ser homem, vou ficar duro aqui, não vou largar por nada, mas muitos outros vão sentir, por que mesmo? Esse lugar de crise é um convite também, é uma oportunidade para se olhar. Ismael, pegando o gancho até do nome do projeto, né, O Silêncio dos Homens. Na pesquisa vocês falam que 6 a cada 10 homens concordam que eles foram ensinados a não expressar as suas emoções, né? Por que você acha que os homens têm tanta dificuldade em falar sobre os sentimentos? Os homens falam muito. E falam o tempo todo. Só que os homens falam de coisas específicas. Os homens vão falar sobre futebol, vão falar sobre carreira, vão falar sobre relacionamentos de determinada maneira, de conquista, sobre tudo, sempre com viés de competição. Isso tudo é autorizado, é um lugar seguro para os homens. Agora, falar sobre vulnerabilidade, falar sobre medo, anseio, dúvida, não é lugar de homem. Então a gente está falando sobre esse silêncio específico, que é um silêncio que vem da restrição emocional principalmente. Normalmente existe uma emoção autorizada para homens, que é a raiva. Parece besteira, mas quando você pensa nos homens da sua vida, se ele fica frustrado, raiva é uma resposta aceitável. Se ele fica com medo, ficar com raiva também é uma resposta aceitável. O cara não sabe o que é ansiedade, mudando para uma aflição, para uma frustração, ele não consegue nomear sentimentos. Então, para quem não consegue saber o que está sentindo, se expressar vai ser mais difícil ainda. Nós ficamos muito num lugar de performar a masculinidade, tentar desempenhar uma masculinidade que a gente acredita é a masculinidade correta. A gente se valida pelos outros homens ao nosso redor. Quem valida a nossa carteirinha são os amigos, os pais, que vão falar... É o resto da quinta série. É o resto da quinta série. O cara tá sempre a perigo, porque se junta 3 ou 4 amigos, se alguém dá um deslize, vai receber uma zoação. O cara que vai ser zoado, vai sofrer um bullying na primeira conversa, ele já não vai mais correr o risco de falar algo importante ou difícil. Ele vai ficar esperando o próximo a falar alguma besteira para ele zoar. Sim. O cara não consegue ter conversas profundas com quase ninguém. Qualquer proximidade com vulnerabilidade é correr o risco de ser mulherzinha, é correr o risco de ser menos homem. Ou seja, estamos diretamente da quinta série eternamente, né? Nós homens temos acesso permanente à quinta série mental. É total. Se você também acha que a gente tem que sair dessa quinta série mental, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra gente poder atingir mais homens e mulheres com esses papos e desconstruir as caixinhas nas quais a gente está se prendendo. Apesar de na pesquisa 6 a cada 10 apontar que tem algum problema de saúde mental, só 1 a cada 10 frequenta o psicólogo. Nossa, gente, não tem como dar certo. Então vira um lugar realmente que o cara tá sozinho, em casa, achando que, cara, o mundo é horrível mesmo, eu não vira sou homem suficiente. Ou vira homem pra aguentar. Então, em vez da gente entrar num ciclo positivo de, sei lá, se abrir com um amigo e falar, cara, tô sentindo isso, meu namoro acabou, tô solteiro, mas de um jeito solitário, não quero estar mais aqui, mas não consigo me relacionar com alguém. O cara não consegue. Vira um lugar de, esquece isso. Vamos pra frente. Vamos beber pra você esquecer. Resposta universal dos homens pra problemas. Vamos tomar uma. Se você encontra seus amigos, as pessoas que você mais confia, e você volta pra essa quinta série mental, você acha que é ali que você tem que estar. Mas se alguém rompe com isso no grupo de amigos, alguém vira e traz um problema para a mesa. Se os amigos conseguirem acolher isso, tem um espaço seguro que todos eles podem trazer isso. Então essa amizade muda. Antes de falar sobre os sentimentos, você acha que os homens têm uma dificuldade de sentir os sentimentos? Sim, se a gente não entende o que a gente está sentindo, é muito comum que a gente confunda o que a gente está sentindo. Sei lá, se a gente fizer um teste aqui, vamos tentar nomear quantos sentimentos a gente consegue. É muito possível que ela saiba mais do que a gente. Ela vai nomear
40, 50 e a gente vai nomear 15. Não é pra todo homem, não é pra toda mulher, mas Claro. tá ali na base da construção de gênero. Então quem passou por essa construção clássica, em algum momento vai ter que reaprender, Sim. ou aprender, porque às vezes nem chegou a aprender, outras maneiras de sentir e se relacionar não só com o outro, mas consigo. E o quanto esse silêncio, né? Então, silenciar os próprios sentimentos, não entrar em contato com eles, não saber nomear, afeta as relações com outros homens ou outras mulheres. É difícil que esse cara consiga se comunicar consigo, entender o que ele realmente está sentindo, o que ele realmente quer experimentar. Até porque várias coisas que ele vai pensar ou sentir podem acarretar ser menos homem. Se ele chorar, se emocionar e se apegar, pros amigos dele, ele pode ser menos homem. Demonstrar afeto, se demonstrar apaixonado é ser visto como menos homens perante os outros homens E da você quinta tá série. vulnerável, né? Porque você pode receber um não. Isso é E corajoso, como você vai né? Só que a noção de coragem Do clássica homem é- não é essa. É. Não é a coragem de, cara, eu vou falar o que eu tô sentindo e vou esperar que as coisas deem certo, que a pessoa esteja sentindo a mesma coisa que eu. Não. É, Então ele vai começar a se comportar do tipo, eu tenho que fazer que nem fulano. Posso pegar, mas não posso me apegar. Todas essas besteiras que a gente ouve durante muito Nossa, tempo. é engraçado como tem essa pressão do homem, né, de querer ou performar muito ou ser o pegador. Essa atração compulsória Não. é muito estimulado. Quando um cara apaixonado por alguém sempre vem algum brother e fala, pô, essa mulher tá dando em cima de você, como é que você não vai pegar ela? Esse estigma do cafajeste, ele é reforçado socialmente, né? Então, como é que a gente vai desconstruir isso e permitir que um cara chegue pro outro e fale assim, não, amigo, eu não quero pegar ela não porque tô apaixonado. Para os homens eu diria que o lugar da vulnerabilidade é o mais difícil. Não posso mostrar que eu tô apaixonado, não posso mostrar que eu tô interessado. Muito mais normalizado para esse homem se fechar, fingir que não tá sentindo isso, partir pra próxima. Ser estimulado pelos amigos a, cara, esquece isso, vamos tomar uma, vamos sair, tem aquele bar novo, tem aquela balada nova. E o cara vai tentando se atropelar para isso, para evitar sentir aquilo. Não, e acho que até o que a gente tem ouvido muito é que as mulheres falam que elas querem algo sério e os caras já começam o papo falando que eles não querem nada sério. Isso também é uma coisa que eles foram ensinados, tipo, já tenho que sair, essa é a minha regra do jogo? Eu acho que sim, mas muito dentro desse papel, do lugar, do que é esperado. Não é esperado que ele seja o cara que está procurando casar. Se um cara colocar a descrição dele no Tinder, por exemplo, estou à procura de casamento, Carente. E Tem problemas. não vai rolar. É. Então não é o lugar que está esperado, assim. Então o cara tenta performar o que tá ali, assim. Sim. E varia também. Eu acho que vai ter vezes que a pessoa tá, sim, querendo uma coisa, tipo, quero só me divertir. Vai ter vezes que vai querer relacionamento. O difícil é conseguir mudar o comportamento de uma vez para outra. A gente Sim. fica no lugar do automático ali que é... Ou sacar quando é discurso, mas no fundo a pessoa tá aberta. No fundo, às vezes o cara tá querendo fazer de garanhão, de pegador, de performance sexual, justamente pra te conquistar, porque ele te quer. Mas ele foi ensinado que ele tem que fazer esse papel pra poder conquistar você. Acho que também cabe deixar claro pro outro que você também é uma pessoa desconstruída, que você não tem as mesmas expectativas que sempre foram tidas em cima dele, né? Eu acho que um jeito de fazer isso é trucar as coisas mais clássicas. Em vez de fazer um date de, vamos jantar nesse lugar, cara, tenta fazer uma coisa mais de dia, sabe? Eu acho que quando a gente quebra as expectativas de encontro normal, já tem um lugar ali que você já sente, tá, beleza. Se é uma mais pessoa... construída. Se é uma pessoa que você pode tomar café da manhã ao invés de beber, Já muda. nossa, é outra pessoa. Porque a gente tenta muito agir de acordo com o que a gente acha que vai funcionar com a outra pessoa. Vou fazer assim, porque assim ele vai fazer tal coisa, ou ela vai fazer tal coisa, ela vai ficar com essa expectativa e tal. De maneira geral, esse lugar de construir uma persona pro que você acha que a outra pessoa espera é um problema, porque muitas vezes são duas máscaras se encontrando. Eu tenho muito costume de perguntar pra todo mundo, e aí, como foi seu dia? Tá tudo bem? Pensa se é comum para as mulheres perguntar pro cara como foi seu dia, ou mesmo se é comum, pensa como que os caras respondem. Foi tudo bem, tranquilo. Não vai desenvolver, porque se desenvolver, corre risco. Tem um problema ali se eu virar e falar, foi ruim, tô frustrado, foi difícil. E você acha que isso é pior ainda nesse começo da paquera e das saídas? Porque o cara ainda se sente mais na obrigação de performar? Acho que todo mundo coloca uma máscara e tá tentando se vender pra aquela pessoa. É muito difícil, assim. Uma provocação simples e direta. Se um cara chora no primeiro encontro, por algum motivo, vocês estão vendo alguma coisa e ele tá emocionado, o que você vai sentir? Eu não sou parâmetro. Eu amo homem que me conta história cagada no primeiro date. Se você for me convidar pra sair, por favor, fale dos seus problemas da família,
seus vícios, porque eu acho que humaniza. Mas eu entendo que, assim, pra maioria das minhas amigas, isso repele. Esse cara tem um probleminha. Esse cara nem pensar. E é esse cara que sabe que pra maioria é outra coisa que funciona, ele vai se comportar como? Sei lá, pra mim, eu entrei em paz um dia que eu pensei, nossa, se eu estiver jogando e der errado porque eu tô jogando, eu não vou me perdoar que deu errado. Então eu prefiro ir real, ser honesto, quebrar a cara. E, por incrível que pareça, eu acho que é uma abordagem que até por ser menos comum, acabou funcionando mais. Pra mim foi muito melhor, assim. E você acha que os homens tendem a jogar mais pra ter essa ilusão do poder e do controle? Ou talvez não sei se poder e controle, mas pode ser pela ilusão da segurança também. É isso que eles aprenderam que é o lugar de homem. Sim, então, se ele chegar em casa e falar, adorei, amei sair com você, quero sair de novo, eu tô entregando todo o poder na mão da outra pessoa que vai escolher o que vai ser. Pra muita gente isso não é confortável, pra muita gente isso é a pior coisa possível. Mas a conquista apareceu como um valor do homem? É um dos lugares que o homem aprendeu. É engraçado, mas é só pensar na criação das crianças também nesse contexto. A relação com o outro normalmente está no lugar de competição. É brincar de carrinho, é corrida, é futebol, se caiu e ralou o joelho é um vira-homem, levanta. Então pensa, se a competição está encravada nesse lugar, se é assim que os relacionamentos da infância estão construídos, é muito comum que os relacionamentos da adolescência e da idade adulta também sejam baseados em competição. E a conquista é mais uma competição, mais um jogo que dá pra ganhar. Acaba que o jogo da sedução, né, por mais que os dois estejam afim do outro, o homem gosta de ter essa sensação de que ele conquistou outra parte, de que ele ganhou o jogo. Mesmo com 35 anos, né? Ai, gente, mas é tão exaustivo ter que ficar jogando, que é isso, é tipo, ai, não quero. Por que não pode ser considerado uma vitória ser considerado interessante por outra pessoa e a outra pessoa manifestar pra você? A gente recebe muito inbox de meninas que tomaram as rédeas da situação, que se declararam pros caras, ou que falaram, olha, eu gosto assim na cama, e os caras ficam um pouco acuados, acho que um pouco por perder essa posição de poder. Quanto que dentro da masculinidade, ainda o homem tem que se sentir no controle da situação, né? Muito. Eu acho que os homens se assustam com comportamentos que não estão dentro do que eles consideram normativo. Na nossa pesquisa, deu que 5 a cada 10 homens foram ensinados a serem dominantes numa relação. Ou seja, metade. E você acha que metade das mulheres quer ser dominada numa relação? Não. Então, não tem como essa conta fechar. Só que eu acho que o que a gente é ensinado e aprende, a gente também pode desaprender. Mas tem uma curva. Tem uma curva de desaprendizado. Então, quando uma mulher sai desse lugar do ser conquistada e fala, não, pera, eu vou conquistar, eu vou chegar, é uma baita coragem pra ela assumir esse lugar. E eu acho que vale um lembrete de que talvez seja uma baita coragem pro cara permitir estar nesse outro lugar. Por exemplo, seja na cama, ser dominado, ter em todos esses outros lugares, para um cara que tem a criação mais clássica, mais machista, ele pode se sentir menos homem ali. E aí vai passar por criar um espaço seguro em que isso pode acontecer, em que o cara sente que as coisas vão gradualmente, que ele sente que tá querendo, que tá gostando. Os homens têm muito medo num contexto do que vai ser falado, o que vão pensar dele. O que vão pensar dele é total. Então, tipo, criar um espaço em que isso não vai acontecer, gente, tipo, talvez seja um caminho. Sim. Quem vai falar o quê com quem, gente? Tá tudo bem, é a gente, é aqui. Eu acho também que tem um quê de ação e reação. Conforme mais mulheres se sintam à vontade para tentarem conquistar, mais homens vão ter que entender que isso é uma realidade. E como as mulheres podem ler os sinais de afeto dos caras que às vezes não são os mesmos que os delas? Porque acho que também tem esse risco da gente ficar numa eterna frustração da mulher falar, mas o cara não demonstra. E no fim são duas lógicas, duas cabeças. E sinais que essas mulheres podem ler pra entender que sim, eles estão demonstrando interesse, estão demonstrando cuidado, ainda que não seja do jeito delas. Acho que, primeira coisa, não é responsabilidade das mulheres conseguir ler isso sozinhas. Eu acho que é responsabilidade dos caras também conseguir demonstrar isso de uma maneira mais clara. Dito isso, sempre vai ter algum tipo de entrada. É questão de descobrir onde tá. Vai ter algum lugar que você vai conseguir entrar pra esse cara que talvez seja um lugar mais vulnerável. Pode ser na relação com o pai. Muitos homens têm uma questão com o pai que é super-herói, super-vilão. Conseguir romper essa casca, entrar e ter uma conversa honesta sobre esse lugar ajuda. O que eu acho que é muito difícil para homens e para mulheres é romper com os estereótipos de gênero dentro do que se acredita. Por exemplo, para mulher, o cara, por mais que a gente queira que não, tem algum lugar que o cara tem que sim
tá sexualmente pronto, tem sim que dizer sim. Se o cara diz não, o cara é broxa, o cara não tá tão interessado, Ou não tem é até assim, um problema comigo, né? ou Porque sou eu, é... o problema sou eu. E várias vezes não. Porque acho que as mulheres reclamam muito dos caras, mas também é uma posição que reforça esse machismo. Onde mais você identifica esse comportamento machista nas próprias mulheres? Agir de uma maneira que reproduz o machismo faz parte. Por quê? Todo mundo foi criado nessa sociedade. Quando você vai agir, isso automático é o que seu pai fazia, a sua mãe, a maneira como as pessoas ao seu redor se relacionavam. E muito provavelmente esses relacionamentos eram machistas. Então você vai esperando aquilo, você já está acostumada com aquilo. Mas é óbvio, acho que assim como os homens têm que ficar atentos a cada ação, a cada coisa, para ver, pera, por que eu estou fazendo isso? De onde que isso está vindo? Eu acho que também cabe para mulheres que pensar também, nossa, por que eu estou esperando isso dele? Por que eu acho que é assim que um homem tem que se comportar? Para mim, com a minha esposa, né, foi muito um lugar de, olha, vamos tentar ser completamente honesto, custe o que custar. E isso às vezes assusta, porque eu vou falar algo que ela nunca ouviu um cara falando, ela vai ter que se abrir para uma outra coisa, e eu acho que faz parte. Eu acho que a gente tem que estar num espaço de acolher e se botar em dúvida. Quebrar certezas, talvez. Eu acho que a gente tem muita certeza sobre o que a gente acha que o outro tem que fazer, ou como o outro tem que se comportar. Se a gente quebrar um pouquinho essa certeza, já ajuda, sabe? E acho que tem um exercício para nós mulheres que é valorizar essas características que estão fora da caixinha do homem. Porque acho que é isso. Muita mulher reclama, mas fala... Ah, mas ele é muito meloso. Ah, mas esse cara tá mandando muita mensagem. Então assim, reclama quando o cara não fala, mas desmerece quando o cara tá muito disponível. Que tipo de relações a gente tá fomentando, né? Isso eu acho muito importante. A gente olhar, pera, isso tá me incomodando mesmo ou eu simplesmente fui ensinada ou ensinado que isso não pode, que não tem lugar pra isso? É bizarro, mas é isso, gente. Estereótipos de gênero são estereótipos porque a gente foi ensinado automaticamente e a gente tem que fazer sim um esforço pra sair deles, pra quebrar isso. O normal é continuar do jeito que tá. Uma coisa que a gente vê muito é assim, o universo feminino tem muito essa temática do amor, o universo masculino tem muito essa temática do sexo, né? O quanto que o sexo, a performance sexual, isso é um valor que faz o cara ser mais homem e quanto que isso dificulta os caras a entrarem em contato com emoções de amor mesmo, de construção de parceria, né? Muito. Existem várias questões. Por exemplo, na nossa pesquisa a gente descobriu que cerca de 25% dos homens admite ter algum nível de vício em pornografia, por exemplo. Isso são os que admitem. Como que a gente vai se relacionar se a noção de sexo está sendo construída com base em pornografia? Em uma indústria que cada vez mais tenta ficar mais violenta para o cara conseguir ter serotonina, né? Porque depois que você vê aquela cena comum por 10, 15, 20, 1 milhão de vezes, você vai precisar de ver uma coisa mais extrema, mais pesada. Uma coisa que é super comum entre homens, quando o assunto é sexualidade, broxar ou ter ejaculação precoce no primeiro encontro, no segundo, porque, cara, 30% dos homens dizem sofrer com algum transtorno de ansiedade. O primeiro encontro com a pessoa é uma bomba de ansiedade. E eu vou falar como um homem negro. Eu sempre tive a expectativa, me foi contado pelo mundo que eu deveria ter o maior pau do mundo, que eu deveria ter a melhor performance do mundo, que eu deveria ser uma máquina sexual. O que isso dava normalmente? Ejaculação precoce, cara, porque era um lugar de ansiedade brutal. Essa pessoa tá esperando que eu seja incrível. Eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser incrível. Quanto mais a gente fizer as mulheres entenderem que os homens sofrem muito com são reféns da performance e que isso neles gera ejaculação precoce, gera 1000 transtornos que eles sofrem, mas que não podem falar. Um monte de jovens consumindo Viagra e outras coisas só pra ter expectativa de garantir uma performance, sabe? E outra coisa que a gente vê muito é essa separação de sexo e afeto, né? Como é que a gente também pode colocar isso pros homens, né? Porque a gente foi ensinado só com a pornografia. Sexo também pode ser um lugar de afeto, né? E que o afeto não significa compromisso. Vai ser bem brega falar isso, mas tem uma música dos Beatles, The End, que fala "But in the end, the love you take is equal to the love you make." Isso vale muito para os homens. O cara não consegue ter afeto porque ele não consegue dar, ele não sente esse afeto por si. O cara não consegue se cuidar. Como é que ele vai dar esse afeto para alguém ou ele vai aceitar que ele merece esse afeto? Então ele lê esse afeto como, cara, tem algum problema aí. Eu queria só transar e essa pessoa tá fazendo cafuné. Porque ele acha que aquilo ali é um gesto magnânimo de amor, porque qualquer coisa além do que tá ali dentro do espectro fechadinho, já é um gesto magnânimo de amor. Então é difícil, tem que ser um lugar de tá gostoso isso aqui, tá legal isso aqui, eu quero que isso aconteça aqui agora, beleza.
nesse sentido, é padrão também dizer o lugar da honestidade, da sinceridade, mas eu acho que se a gente conseguir ser honesto e sincero consigo, a gente acaba sendo também com o outro, assim, de tipo, cara, tá massa isso, mas olha, acabei de sair de um relacionamento, então não tô com pressa. Ou, nossa, tá massa isso daqui, mas, sei lá, não tava exatamente nesse lugar, tal. Acho que dá pra gente conversar e dá pra ter o melhor dos dois mundos, eu acho, se a gente conseguir ser honesto uns com os outros. Isso, né? Obrigada, Ismael, Foi obrigado. maravilhoso. Ó, eu falei pro Ismael que agora todo homem que eu vejo na rua, hétero, gay, isso aqui eu beijo, porque a gente tem que acabar com esse binarismo. A gente começa em gestos pequenos também, gente. Me vê na rua, vem me dar um beijo, não tem problema. Vale pra mim também. Obrigada.